Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e hoje eu vou falar sobre o voto feminino no Brasil. Bora pra aula? Como vocês sabem, aqui no canal, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre a história das mulheres no Brasil e, pelo menos, na parte europeia, de forma geral. Tenho pensado aqui em fazer outros vídeos nessa temática de mulheres na América Latina, então se você tem interesse por esse assunto, deixa aqui no comentário. Aproveita e já se inscreve aí para você receber as notificações dos vídeos novos que vão chegando, se você ainda não está inscrito. Bom, para falar sobre o sufrágio feminino no Brasil, eu vou voltar um pouquinho no tempo para falar sobre o Brasil do século XIX. Nesse século nós temos diversas transformações, diversas mudanças, não só no Brasil, mas também na Europa, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial. Então, essa modernidade aí, entre aspas, acaba influenciando também os acontecimentos históricos aqui do Brasil. E no século XIX, no Brasil não foi diferente, né? A gente vai ter a independência, vamos ter depois os desdobramentos do primeiro e do segundo reinado, até por fim chegar na proclamação da República em 1889. E é nesse contexto histórico que nós vamos ter aí o surgimento das primeiras mobilizações a respeito do papel da mulher dentro desse contexto da modernidade. Onde nós vamos ter mais sobre essas questões vai ser na imprensa. Bom, lá para 1850, 1860, esse modo de vida burguês europeu vai começar a ter influências mais fortes aqui no Brasil. Então, os periódicos, os jornais, as revistas da época vão refletir essa questão. E aí, em 1860, a gente tem o surgimento de um jornal dedicado às mulheres, dedicado aos assuntos, vamos dizer assim, femininos. Então, em 1852, surgiu o Jornal das Senhoras. Esse jornal vinha com todo um editorial pensando numa valorização das mulheres. É claro que, colocando num contexto histórico daquele momento, a gente vai pensar numa valorização da mulher mais voltada para a questão espiritual, para as questões domésticas, ou seja, questões relacionadas à vida da mulher como mãe, como esposa. Na década seguinte, de 1860, com o surgimento das causas abolicionistas, a mulher vem com um papel mais centrado a arrecadar dinheiro, a arrecadar fundos para a organização do movimento abolicionista, sem estar tão relacionada à linha de frente, vamos dizer assim, da política, mas de forma indireta ali, usando a causa da abolição como uma forma de se colocar no discurso público. E principalmente porque nesse contexto, ser abolicionista e pensar na questão da abolição da escravidão também era visto com bons olhos, principalmente para as mulheres da elite brasileira. A partir da década de 1870, outros jornais femininos foram fundados, pensando muito mais na questão da mulher tendo direitos iguais à educação. Essa educação, comparada com a dos homens, viria principalmente para que a mulher pudesse ter uma formação que fizesse dela uma melhor esposa, uma melhor mãe, ainda não tão relacionado a outras questões emancipatórias. Ao mesmo tempo que existiam outras figuras que escreviam em jornais que defendiam uma educação voltada para a questão da emancipação financeira da mulher e jornais que já começavam aí a pontuar o desejo pelo voto feminino. Transformações significativas vieram a partir de 1891 com a discussão da Assembleia Constituinte para a nova Constituição da República. É super interessante esse momento porque nós vamos começar a ter o início de debates a respeito da inserção da mulher na política, porém, alguns deputados, e boa parte deles, não concordavam com o fato da mulher brasileira poder participar, então, do voto ou até mesmo se candidatar a algum cargo político. Isso porque a justificativa desses deputados vinham em torno da ideia de que a votação poderia levar ao fim ou até mesmo prejudicar o papel da mulher como mãe, como esposa, dentro da casa dela, né, dentro da questão doméstica. Nós temos um exemplo bem conhecido do deputado Barbosa Lima, que defendia que o voto da mulher poderia acabar, entre aspas, com os alicerces da família brasileira. Então, nós tivemos aí uma forte discussão e o voto feminino não foi inserido na Constituição de
1891. Ou seja, nós iniciamos aí o nosso país, a nossa república, com essa questão. O cidadão, ele vai ser considerado apenas o homem alfabetizado maior de 21 anos. É curioso porque quando a gente pega ali o texto da Constituição de 1891, ela não deixa explícita, ou não foi explicitado, que a mulher não tinha esse direito. Nós temos ali apenas a ideia de que o cidadão teria esse direito ao voto. Essa questão da mulher não estar citada diretamente também foi alvo para brechas e questionamentos sobre a nova Constituição. Bom, mesmo com isso, o movimento pelo sufrágio feminino, ou seja, pelo direito ao voto das mulheres, não foi abandonado. No início do século XX, nós tivemos aí a iniciativa e a mobilização de diversas mulheres que foram destaque e que contribuíram depois para culminar no voto feminino na década de 30. Um exemplo é em 1910, a fundação do Partido Republicano Feminino, feito por Leolinda Daltro e Gilca Machado. Essas duas mulheres aí, então, de destaque, vão fundar esse partido e mesmo não tendo ali o direito da participação política, de votar, de serem votadas, a ideia das duas mulheres era fundar um partido que chamasse a atenção para a causa e para essa discussão. É bem legal o exemplo da Leolinda, porque ela passou 5 anos como professora no sertão de Goiás, ensinando etnias indígenas a língua portuguesa. A Leolinda tinha uma visão, como professora, de que a educação indígena deveria acontecer, o ensino da língua portuguesa deveria acontecer, mas, claro, sem apagamento ou sem retirar as características culturais das etnias indígenas, inclusive pensando que o ensino da língua portuguesa poderia muito mais contribuir para a integração dos indígenas no interior do estado. A Leolinda também tentou uma participação no Instituto Histórico Geográfico e na discussão a respeito do que fazer com as etnias indígenas, mas ela foi impedida de participar. Mesmo assim, a iniciativa do Partido Republicano foi bem importante para chamar a atenção da sociedade para a discussão. Inclusive, como professora, a Leolinda trouxe também uma discussão dentro de uma escola que ela lecionava lá no Rio de Janeiro, chegando a fazer uma marcha com 90 mulheres em 1917, lá no Rio, reivindicando esses direitos femininos. Infelizmente, o Partido Republicano Feminino desapareceu no final da década de 10, mas nós temos aí uma espécie de surgimento de uma nova figura importante para o movimento dos direitos das mulheres em 1918, que é a Berta Lutz. Ela era filha do cientista Adolfo Lutz, se formou em biologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, e de volta ao Brasil, começa então uma iniciativa de reivindicação pelos direitos da mulher, especialmente o voto feminino. Uma das questões muito fortes da Berta Lutz era essa questão da emancipação feminina. Em um artigo numa revista em 1918, ela vai dizer o seguinte: a mulher não deve viver parasitariamente de seu sexo. Antes, deve tornar-se capaz de cumprir os deveres políticos que o futuro não pode deixar de repartir com ela. A Berta Lutz sempre falava sobre as mulheres se unirem em ligas, em associações, e é por isso que em 1922 ela vai formar a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Essa federação tinha várias questões a respeito dos direitos das mulheres, mas como eu disse, o foco vai ser o sufrágio feminino e isso vai trazer diversas consequências para essa questão. Eu tô falando bastante aqui sobre essas mulheres, mas é importante destacar que boa parte das mulheres da federação, inclusive a própria Berta Lutz, fazia parte de uma elite econômica brasileira. E isso ajudava bastante, de certa forma, a elas poderem transitar dentro dos espaços políticos também, de serem ouvidas. Mas a gente não pode esquecer que nesse mesmo contexto da década de 10, nós temos o surgimento do movimento operário aqui no Brasil e as mulheres trabalhadoras, pobres, que estavam nessas fábricas e que também reivindicavam os seus direitos, também se organizaram de certa forma. No entanto, como a professora da Unicamp, Margarete Rago, cita, essas mulheres operárias, elas faziam parte dos movimentos, mas por conta da questão machista da época também foram deixadas de lado e não se tornaram líderes nesse movimento operário. Essa foi uma das grandes perdas para a discussão a respeito dos direitos do trabalho das mulheres, inclusive do voto feminino nesse momento. De toda forma, mesmo fazendo parte da elite, essas mulheres da federação que eu comentei com vocês, elas não deixavam de sofrer críticas por conta das suas reivindicações. Então, é muito comum a gente ver nos jornais e nas revistas charges que tiram sarro, que satirizam toda essa questão do movimento
movimento feminista, principalmente pensando naquele mesmo argumento que eu comentei com vocês lá do século XIX, de que o voto feminino iria masculinizar as mulheres ou queria fazer com que a família brasileira tradicional pudesse cair num fim por conta dessa participação das mulheres na política. É até interessante pensar que um dos argumentos das mulheres da federação era de que não, o voto não iria fazer com que elas perdessem tempo doméstico ou que não iria atrapalhar tanto assim, até uma forma de fazer uma certa conciliação com essas elites políticas para conseguir esses direitos. Bom, mas então vamos avançar um pouquinho aí no século XX. No início da década de 30, o Getúlio Vargas toma o poder por meio da chamada Revolução de 30, e aí em 34, após a Revolução Constitucionalista, nós temos a Assembleia que iria discutir a nova Constituição brasileira. E a federação da Berta Lutz vai ser muito importante para essa discussão do voto feminino. E é aí que nós vamos ter algumas condições para que essa mulher pudesse participar da política. Num primeiro momento, em 1931, apenas as mulheres que seriam viúvas ou solteiras e que tivessem renda própria poderiam votar. As mulheres casadas, mesmo que tivessem renda própria, só poderiam votar com uma permissão do marido. Em 1934, dentro da discussão da Assembleia, a federação pressionou os deputados e principalmente Getúlio Vargas para alterar essa condição. E essas mulheres foram então ouvidas e nós tivemos uma alteração do Código. Essa alteração do Código chega em 1932, quando pela primeira vez as mulheres são consideradas em pé de igualdade com os homens para poderem votar e serem votadas. A única exceção que vai ficar aí é a questão do voto dos analfabetos, que nós temos que observar bem, é uma questão importantíssima, porque a maioria da população brasileira nesse contexto, inclusive as mulheres, são formadas por pessoas analfabetas. Então, ok, temos uma grande conquista, mas temos e devemos fazer essa observação. Com base nesse Código de 32, nós temos então a eleição para a Assembleia Constituinte e a promulgação da Constituição de 1934. A partir desse momento, as mulheres iniciaram então a sua participação na política. A única questão aqui é que dentro dessa Assembleia Constituinte, nós só tivemos uma mulher eleita, que foi a Carlota Pereira Queiroz. A Berta Lutz também é eleita como vice, trabalha durante um certo tempo para substituir um deputado que havia se ausentado, mas nós temos aí então um início, né, dessa participação. É interessante relembrar também que ao longo dessa década de 30, esse foi o primeiro momento, mas em 1937 o Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e instaura a ditadura do Estado Novo. Então essa participação das mulheres nesse contexto fica limitado, e na década de 40, principalmente com o final da Segunda Guerra Mundial, toda aquela visão da mulher como esposa, mãe, toda aquela visão dos anos dourados, né, do papel feminino, começa a ficar cada vez mais acentuada e forte. Então tem uma discussão sobre a participação política? Tem, mas essa questão do papel feminino e de performar esse papel fica cada vez mais intensa. Na Constituição de 1946, o voto feminino permanece voluntário, ou seja, facultativo para as mulheres casadas ou que não exercem nenhuma profissão lucrativa, ou seja, que não exercem nenhuma profissão remunerada. Já em 1965, durante o período da ditadura militar, o Código Eleitoral vai ser atualizado e a votação para as mulheres, tanto para votar quanto para se candidatarem, vai se tornar agora universal. O que também é interessante, pensando que a gente está falando de um contexto de um governo autoritário. Por fim, em 1988, com a nossa última Constituição, nós temos aí o direito ao voto para as mulheres e para os analfabetos como lei. E aí a gente tem, então, de certa forma, nessa Constituição cidadã, uma plenitude aí na participação da mulher na política. É claro, pessoal, que para concluir aqui a nossa trajetória do voto feminino no Brasil, é importantíssimo que a gente não deixe de problematizar algumas questões. O voto feminino, ele acontece, né, tanto o voto quanto a participação política, porém, infelizmente, ainda no Brasil, a gente tem uma situação de desigualdade imensa com relação às mulheres na participação política. Eu vou dar alguns números aqui, exemplos da última eleição que foi em 2018. Em relação à proporção de pessoas que se candidataram em 2018, só 31,6% das mulheres se candidataram, quando a gente pensa no total de mulheres que exercem o direito ao voto e que estão plenas aí no exercício da cidadania. No Senado, por exemplo, a participação política ainda é pequena, mas nós tivemos um avanço
avanço importante em 2018 pela questão do número de mulheres eleitas, que cresceu 52,6% em relação à eleição de 2014. É importante ressaltar ainda mais que mulheres negras, indígenas, mulheres trans não possuem representatividade considerável dentro da Câmara dos Vereadores, nas pequenas cidades, dentro, por exemplo, da eleição dos deputados, seja estadual ou federal, e no Senado e mais ainda no Executivo Federal. Então é bastante importante que a gente fale sobre isso e pense qual que é o papel da mulher dentro da política e para que nós precisamos aí estar nesses lugares e pensar nesse debate. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você se interessou pelo assunto e se você quer saber mais, dá uma olhada nas playlists do canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.